E é muito importante isso, através das gerações, essa coisa do jeito da minha mãe, por exemplo, da geração dela de comer e de manter os hábitos alimentares. Aí a minha geração já tem um pouco de mudanças. A gente aqui no podcast, a ideia é justamente a gente saber o que a gente deve manter das tradições e o que a gente deve cortar e dar um reboot, começar de novo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutora. É um prazer. Nossa, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, de ter sido lembrada por vocês. E vai ser um prazer compartilhar com todo mundo. E, em primeiro lugar, já falando uma coisa que você colocou aí, né? Essa junção de gerações. Porque a gente fala tanto que o estilo de vida mais antigo era melhor, né? E a gente fala muito isso mesmo, né? Voltar às nossas raízes e tal. Mas por que não juntar os dois, né? Coisas boas dos dois modelos, porque tinham coisas antigas também que não eram boas. E né? a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, Exato. né? A informação que a gente tem hoje é uma moeda também, né? Nossa, nem fale. E aí, por exemplo, né? Minha mãe achava que amamentar não era tão bom quanto dar uma fórmula para o bebê. E eu fui amamentada, na verdade não fui amamentada, fui alimentada com fórmula. Então, isso era uma coisa antiga, era um pensamento antigo, né? Que hoje a gente já sabe que não é o real, né? Que o ideal é mesmo amamentar. Então, eu amamentei 11 meses e meio. Olha que maravilha. Deu certo. Até que o Duda empurrou o meu peito, assim, definitivamente. Ele me rejeitou. Ele que não quis mais. Mas olha só, hoje a gente sabe a importância, geração, né? Já era, e olha que eu tenho idade, hein? Amamentar era fundamental e era importante para a saúde da criança. É que eu já estou chegando nos 50, né? Eu acho que meus pais pegaram essa transição da indústria alimentícia. Porque era isso mesmo. Uma lavagem cerebral. Uma lavagem porque cerebral. depende da região, né? Se foi uma Também. região que os marqueteiros da indústria estavam atuantes ali, aí entrou essa história. Eu nasci em Salvador, né? Sim. E meus pais eram pessoas muito simples, não tinham condição financeira. Mas fizeram um esforço para me dar fórmula. Sim. Porque era considerado, você ia engordar mais, você ia ficar mais forte. Exato. Não, e era mais você descobriu caro. o contrário, né? Que a amamentação é que faz forte. Né? Exatamente. Faz a criança forte. É uma loucura isso. Uma loucura. O conhecimento e as diferenças do conhecimento, né? Como muda, né? Só sei que nada sei, né? É verdade, Mais ou menos isso assim. mesmo. Não, o ovo é muito usado aprendendo. como exemplo nesse sentido, assim, né? De que a gema do ovo agora faz mal, agora faz bem, agora faz mal, agora faz bem. Aí o Laí Ribeiro, outro dia no canal Lenda Nagli, foi dar uma entrevista e ele falou, eu só como a gema. E tipo, já inverteu. Antigamente, né, o pessoal fitness fazia Era um só omelete de clara. claras, no máximo uma gema e tal. Aí ele inverteu. Sabe o que o Flávio Cadediani me disse? Que come de 10 a 16 ovos por dia. É verdade. Não é uma loucura? É uma loucura. Ele prioriza o café da manhã e o jantar, basicamente, em ovos. Quer dizer, a proteína ganhou um destaque na alimentação, né? E a gordura também. E a gordura também. Né? A gordura foi demonizada durante anos Exatamente. também, como o ovo. Né? E hoje a gente sabe que tem um papel crucial, inclusive no equilíbrio hormonal, né, na saúde mental, né? O ovo é muito rico em colina, que é muito importante para a saúde cerebral, para a saúde hepática, para o fígado, para o detox do fígado. Então, o grande problema é quando a gente vira totalitário, né? Tal coisa não pode, para quem, quanto, que horas. Sim. Né? A individualidade é o principal. E uma coisa que cresceu muito ultimamente é essa coisa das alergias alimentares, das microinflamações, os antinutrientes, as micotoxinas. A gente queria também ir bastante nisso daí, porque acho que tem muita coisa da dieta do brasileiro, né? Aquela dieta clássica ali, do arroz e feijão, ou sei lá, do pão. Do pão, né? Não é? O pão faz parte da vida do brasileiro, Exato. né? Me tire tudo, mas não me tire o meu pãozinho, tire. né? Você ouve muito isso? Nossa Senhora! E normalmente, quando o paciente chega falando isso, não tira qualquer coisa, mas não tira o pão, não tira o leite, normalmente é o alimento que ele mais reage. E isso tem uma razão. Porque existe a possibilidade de estar sendo formada dentro do intestino daquele paciente uma coisa que a gente chama de exomorfina. É uma proteína, é uma modificação da proteína. No caso do leite, a gente chama de caseomorfina. E do glúten, né, ou do trigo, né, a gliadorfina, que são modificações que acontecem no intestino daquela proteína e que pode desencadear uma sensação gostosa em quem consome. É quase como uma adicção.
Mas é tipo morfina de ópio mesmo? Exato. Opioides, assim, receptores? São chamados de opioides endógenos, formados dentro do corpo a partir de uma proteína externa. Então, quando o paciente fala isso, me tire tudo, mas não tire o pão, eu falo, ele deve estar formando muita gliadorfina nos intestinos. E isso não é bom. Isso altera a motilidade dos intestinos, então pode levar a constipação, pode levar a alteração da composição de microbiota, pode levar, inclusive, a alteração da sensação de dor, porque é um ópio. Então, fica até difícil você tirar, porque o paciente acaba apresentando, obviamente, dentro da sua limitação de intensidade, mas uma certa abstinência. Ai, se eu tirar isso, eu não durmo direito, eu tenho dor de cabeça, dores se exacerbam, porque eu tirei esse opioide, eu sou né? viciado em café. Se eu não tomar café, eu posso não tomar, eu nem tenho dor de cabeça, mas eu fico o tempo todo pensando no café. Ou no próximo café, ou no café que eu acabei de tomar. Eu não, sou acabei assim de tomar com um café. café. Eu daqui a tenho pouco. dor de cabeça. Dor de cabeça violenta se eu não tomar café. Aí é a No ação meio da manhã, xantina. eu nunca tenho dor de cabeça, a não ser quando Eu sou tiro o assim café. também, eu gosto muito de café. Então, quem é Mas viciado em pão também tem pode essa ter. sensação, assim, de ficar pensando no pão, O pão calculando e o quando leite. vem o próximo pão. Já comi pão, eu preciso comer pão. E a gente sabe que essas exomorfinas não tá só no leite e no pão, né? Na farinha. Tá presente também, por incrível que pareça, no espinafre, na soja, no arroz. Então, existe... arroz, a gente vê arroz bastante também. gente que fala assim, nossa, eu não consigo comer sem se arroz. eu não comer com Muita arroz, parece que eu não gente. comi. A Mas o minha arroz eu filha nunca é tinha assim. ouvido. Aí eu falo, você é viciada no arroz. Existe A minha mesmo mãe era isso, viciada no arroz. não consegue comer sem o arroz, né? Eu achava que era por causa da glicemia que subia, porque é muito amido, né? Digere sim, muito sim. rápido, aí tem um pico de Mas tem uma questão aí dos açúcar. opioides endógenos. A gente sabe que esses opioides podem estar relacionados com alteração mental, no sentido de atenção, de cognição, de sono. Então, para pacientes que têm desafios mentais, cognitivos, a gente tem que tomar cuidado com esses opioides, né? Ou, pelo menos, tentar reduzir, né? Para que não haja esse mecanismo, na hora que eu tiro, realmente fazer um quadro meio de abstinência. Sim, O café já é um mecanismo um pouquinho diferente. Provavelmente, o que está acontecendo... Então, eu preciso consultar o Instagram da doutora Denise, tá. porque eu quero porque consultar exatamente atrapalha o que ela isso. falou da esteatose Da hepática. esteatose hepática. Eu queria voltar nesse assunto. Que esse assunto é muito importante. E é mesmo. muito interessante o que ela fala. E aí, o café ele tem uma xantina. Né? E aí, o que acontece? Ele causa vasoconstricção. O vaso fecha. Sim. Na hora que eu não consumo, o vaso fica aberto. Dilatado. E aí vem a dor de cabeça. Até a gente conseguir... É como se fosse um detox mesmo, né? Então, assim, embora eu seja amante do café, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de consumo, né? O excesso do café pode levar à hipertensão, o excesso do café pode levar a uma dificuldade de detox dos estrogênios. Então, em mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de mama, que estão tentando bloquear o hormônio, né, com medicações exógenas e tomam muito café, normalmente não conseguem bloquear totalmente, porque ele atrasa o detox do estradiol. Então, a gente tem que tomar, por exemplo, homens, né? Claro que a gente não quer o homem estrogênico, né? Porque é o pesadelo de qualquer homem, né? Vai comprometer performance, vai aumentar a gordura abdominal ou a deposição da gordura na região do quadril, né? Um corpo um pouco mais feminino, né? Sim. Que a gente vê em homens muito obesos, porque o tecido gorduroso também faz esse papel que a gente porque chama isso de é uma coisa que aromatização. Quanto mais você tem essa gordura, mais você produz esses estradióis e vice-versa, né? É por Aquela causa de coisa uma enzima que é expressa no tecido gorduroso, que a gente chama de aromatase. Sim. Então, ela aumenta o estradiol. O excesso de café também pode aumentar o estradiol. Né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado com os excessos, como tudo na vida, né? Equilíbrio é a chave, mas é o mais difícil da gente conseguir, né? Eu estava procurando no Instagram esse detalhe do Instagram da doutora Denise de Carvalho, do seguinte: aspirina, isso me deixou impactada demais. A aspirina pode ajudar a tratar a esteatose hepática. É verdade. É A esteatose verdade hepática é uma condição assim que atualmente a gente está recebendo muitos alertas sobre ela, né? Agora, no começo do ano passado, a Associação Americana de Gastroenterologia lançou um guideline falando da esteatose hepática e ela, inclusive, está mudando o nome.
né? Ela hoje é chamada de doença gordurosa do fígado associada às moléstias metabólicas, né? As doenças metabólicas. Então, é só uma mudança de nomenclatura, na verdade. Mas o que isso quer dizer? Que a esteatose hepática ela é apenas a ponta do iceberg, né? Essa infiltração gordurosa no fígado me mostra que há um estresse oxidativo, há um aumento da resistência insulínica, há alterações inflamatórias naquele indivíduo. E a aspirina, né, o AS, o que é? Né? O ácido acetil salicílico. Um anti-inflamatório. Então, com este pensamento, um grupo de pesquisa começou a estudar o uso da aspirina. Como a gente usa aspirina para Aspirina a doença prevente? cardiovascular? Isso, 81 miligramas, 81 né? miligramas. Que é aquela baixinha dose, ou a aspirina infantil, né? O ácido acetil salicílico infantil. Como a gente usa na doença cardiovascular também, né? Para diminuir a chance de infartos e AVCs, a gente poderia usar, será que para a moléstia inflamatória do fígado, né? Ou esteatótica do fígado? Faz sentido para você? Faz. Faz sentido do ponto de vista fisiológico, fisiopatológico, né? Como essa doença se desenvolve. Pode fazer sentido. E aí eles começaram e colocaram, aí esse estudo hoje está em fase 2, não é um N muito grande, eu não lembro agora, mas não era muita gente. Mas o que eles identificaram? Que as pessoas que tomaram por 6 meses tiveram uma redução, sem mudança de dieta e de estilo de vida, tiveram uma redução de 10% da gordura depositada. Então, eles não sabem, ao longo prazo, o quanto seria esse efeito. Claro que, obviamente, a gente está dizendo para ninguém começar a tomar aspirina, né? Qual que é o grande problema da gente usar sem supervisão médica, né? A aspirina aumenta muito a chance de doenças pépticas de estômago. Então, úlcera gástrica. Porque como ela é um bloqueador inflamatório, ela bloqueia uma substância que chama prostaglandina. A prostaglandina ela é responsável pelo muco que recobre o estômago e que protege o estômago da secreção ácida dele. Sim. Na hora que a gente toma aspirina, eu diminuo este véu de muco que protege. Então, eu posso aumentar a chance de úlcera gástrica, duodenal, e levar essa pessoa a ter um sangramento de estômago e tal. Por isso que isso tem que ser monitorado, né? Acompanhado. Não pode ser alguém que já tenha problemas gástricos, porque aí eu posso ver precipitar. o custo-benefício disso. Exato. E aí toma com o estômago vazio, cheio? Como é que seria a melhor forma O de ideal é diminuir não os efeitos tomar com o colaterais? estômago vazio, né? Para não aumentar essa agressão tópica mesmo, né? Local. Porque ela já faz isso por via sistêmica, a redução da prostaglandina. A prostaglandina é uma substância mediadora inflamatória também. Você está vendo como tudo na vida tem dois lados, né? A reação inflamatória é boa também para o estômago, é boa, né? Porque ela protege o estômago. Quando eu corto essa reação, eu também posso aumentar, então, as doenças pépticas. E aí é um grande perigo, né? Esse paciente evoluir com sangramento gástrico, perfuração gástrica. Então, tem que ser acompanhado. Mas é interessante, né? É algo promissor, porque é muito barato. Né? O uso do ácido acetil salicílico é extremamente barato. E se a longo prazo isso se confirmar, é uma coisa para a gente fazer. É um combate muito interessante a esteatose, né? E associar com estilo de vida, né? Reduzir carboidratos, né? Reduzir o peso corporal, aumentar a atividade física, né? Aumentar a sensibilidade insulínica, o gasto energético e tal, associando provavelmente o efeito ainda melhor. Sim. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.